Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento diário aqui da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Iniciando aqui com a análise do índice Bovespa, fechou o dia de hoje aí com uma alta de 0,50%, cotada a 187.690 pontos. É o segundo dia seguido de alta aqui no índice, mas ele permanece ainda em tendência de queda, tá? Porque a média móvel aqui de 9 períodos continua virada para baixo, tá? Agora analisando aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal. Começando com o Banco do Brasil, fechou o dia em alta de 0,68%, cotado a R$ 22,07. O papel está numa tendência de queda, tá? Hoje o Banco do Brasil chegou a romper ali a região dos 22,50, mas acabou perdendo força, tá? Banco do Brasil que vai divulgar nos próximos dias aí os resultados do primeiro trimestre desse ano. Então tem bastante expectativa referente a esses dados, né? Então é possível que haja aí uma volatilidade aí nos próximos dias, tá? O meu preço médio está em R$ 23,83. Seguindo aqui para o Banrisul, fechou o dia em alta de 1,30%, cotado a R$ 15,55. O papel também vem uma tendência de queda aí nos últimos dias, uma tendência de queda bem forte. Mas hoje, pela primeira vez aí, desde essa queda expressiva, né, lá do dia 14 de abril, hoje foi a primeira vez que os preços chegaram a beliscar aqui a média móvel de 9 períodos, tá? Embora tenha recuado ao longo do dia. Então, pode ser aí que seja um indício, né, de uma recuperação aqui nos preços, tá? O meu preço médio está em R$ 14,14. Seguindo aqui com o banco BMG, fechou o dia estável, tá? Cotado a R$ 5,45. Durante o dia o papel abriu com um gap de alta, mas acabou recuando ao longo do dia, fechando no 0 a 0. A média móvel de 9 períodos está virado para cima, então o papel está numa tendência de alta. E meu preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui para o banco ABC Brasil, fechou o dia em alta de 1,48%, cotada a R$ 25,31. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando aí o início de uma tendência de alta, tá? E meu preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui para o banco Paine, fechou o dia com uma boa alta de 3,87%, cotada a R$ 14,23. Apesar da alta de hoje, a média móvel de 9 períodos continua virado para baixo, então o papel permanece uma tendência de queda, e meu preço médio está em R$ 13, tá? O Banco Paine divulgou os resultados aí no dia de hoje. Logo mais vou falar um pouco sobre os resultados, tá? Seguindo aqui para o Bradesco, também divulgou os resultados aí no dia de hoje. Logo mais também vou estar falando sobre os resultados do Bradesco. O papel fechou o dia aí em alta de 0,67%, cotado a R$ 16,64. O papel vem numa tendência de queda. Meu preço médio está em R$ 16,92. O Bradesco também, né, pela primeira vez depois de alguns dias aí, tocou a média móvel de 9 períodos, tá? O que pode indicar, né, o início aí de uma tendência de alta. Seguindo aqui para o Banco Santander. O papel fechou em alta de 1,95%, cotado a R$ 29,33.
Apesar da alta de hoje, a média móvel de 9 períodos não virou para cima ainda, tá? Então, ele permanece indefinido, permaneceu estável em relação ao dia de ontem. O papel ainda vem numa tendência de queda, se a gente olhar aí nos últimos dias, né, desde meados de abril, mas pode ser que inicie aqui uma recuperação, né? O preço médio está em R$ 31,54. Indo agora aqui para os resultados, então, começando com o Bradesco, né, que divulgou os resultados, se não me engano, foi agora de noite. Em relação aos dados principais, né, o lucro. Se reportaram um lucro aí nesse trimestre de 6,8 bilhões, que dá uma alta de 16% na comparação anual. Tá? O ROI fechou em 15,8%, que dá uma alta de 1,4 pontos base aí na comparação anual. Então, foram dados aí bem positivos, né? Lucro crescendo, ROI subindo. Vamos ver aqui a questão da inadimplência, né? Que é um outro dado importante. Aqui, ó. Carteira de crédito em atraso acima de 90 dias, né? Que é um dado bastante importante aqui no setor bancário. Fechou o primeiro trimestre em 4,19% aí de inadimplência. Se a gente olhar aqui ao longo dos últimos trimestres, a inadimplência vem se mantendo estável aqui na região dos 4,1, né? Essa linha vermelha aqui. Uma leve, né? Quase imperceptível tendência de alta, mas assim, realmente pode-se dizer que a inadimplência do Bradesco está estável aí nos últimos trimestres, aí, pelo menos desde março do ano passado. Né? A gente percebe que houve aqui um aumento no ano passado ainda, né, da inadimplência pessoa física e também na parte aqui de pequenas e médias empresas. Em comparação, as grandes empresas, inclusive, acabaram reduzindo aqui a inadimplência. Né? Então, de uma forma geral, a inadimplência aqui do Bradesco está controlada, o que dá uma tranquilidade, né, na questão da lucratividade do banco, tendo em vista que a empresa não precisa fazer tanta provisão aí para devedores duvidosos. Né? Seguindo aqui para o Banco Paine. O Banco Paine também que divulgou os resultados hoje pela manhã, se não estou enganado, enquanto que Bradesco divulgou durante a noite. O Banco Paine reportou um lucro aí de 149 milhões, tá? Uma alta aí de 104% na comparação anual. Então, um lucro muito expressivo, né? Um crescimento bastante robusto. O ROI aqui de 37,9%, um aumento de quase 13 pontos base na comparação anual. Tá? Então, realmente dados bastante positivos. E vamos olhar aqui a questão da inadimplência. Inadimplência acima de 90 dias. Aqui, ó. Fechou o trimestre com uma inadimplência aqui de 2,2%. Tá? Na comparação anual, ou seja, março do ano passado, né, a inadimplência estava em 1%. Então, houve um aumento aí de 1,2 pontos base. Então, aqui sim, houve um aumento significativo da inadimplência, porém, como o percentual estava bastante baixo, né, na casa de 1%, e agora foi para 2%, mesmo que tenha dobrado aqui na inadimplência do período, ainda está em patamares bastante baixos, né? Principalmente se comparar com outros bancos, aí, como por exemplo o próprio Bradesco, né, e outros bancos aí maiores do setor. Então é um dado que chama atenção. Nesse momento não preocupa, mas é bom ir monitorando, né? Por exemplo, em dezembro, no trimestre de dezembro do ano passado, a inadimplência já havia subido para 1,9, agora subiu mais um pouquinho para 2,2, né?
Se no próximo trimestre aumentar para 2,5%, 2,6%, quem sabe até o final do ano chegar a 3%, aí a gente já tem que ficar um pouco mais antenado, aí, porque a qualidade da carteira pode ficar comprometida, né? Isso é até um pouco natural que aconteça, já que o banco cresceu bastante aí nos últimos meses, né? Nos últimos 2 anos aí. Então vamos ver como é que o banco vai administrar essa questão, tá? Por enquanto, não é algo que preocupe. Então, indo aqui para a planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento das cotações, tá? Atualmente, eu tenho 7 operações em andamento. Em relação aos prejuízos aqui, né? 7% de prejuízo em Banco do Brasil, 1% de prejuízo em Bradesco e 6%, quase 7% negativo, né, aqui em Santander. Em relação aos lucros, 9% em Banrisul, 23% em Banco BMG, 13% em Banco ABC Brasil e 9% em Banco Paine. No geral, essas operações estão me dando um prejuízo aí de 0,18%, que dá R$ 14 negativos. Se eu levar em conta os proventos recebidos por estas empresas, eu tenho a rentabilidade. Nesse quesito, eu estou então com uma rentabilidade negativa aí de 2% em Banco do Brasil, 1% em Bradesco e 6% negativa em Santander. Já em relação aí à rentabilidade positiva, né? 15% em Banrisul, 28% em Banco BMG, 20% em Banco ABC Brasil, 10% em Banco Paine. No geral, essas operações estão me dando uma rentabilidade de 4%, que dá R$ 385 positivos. Hoje eu não fiz nenhum aporte, também não recebi nenhum provento. Então, encerrei aí essa quarta-feira com um patrimônio de R$ 8.055,54, dá uma variação positiva de 0,82%. O meu patrimônio aumentou R$ 65,88. O Ibovespa subiu 0,50%. Então, o alfa da carteira ficou positivo em 0,32%. Achei legal aqui, né, que tá bonito, 4 dias consecutivos de alta no patrimônio. É importante, né, para começar a recuperar aí essas perdas acumuladas aí nas últimas semanas, né, que tivemos quedas expressivas aqui na carteira. Vamos torcer para que continue assim. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.